Agora vamos com mais informações aqui no Atualidades. Vamos com a nossa entrevista de hoje. Rádio Líder reúne profissionais e debate tema da redação do Enem, Saúde Mental no Brasil. A entrevista é com Ederson Abi. Ok, obrigado, Gilmar. Estamos aqui no estúdio agora para debater a redação, o tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que foi aplicado no último domingo e tem a segunda e última etapa agora no próximo domingo. Os estudantes de todo o Brasil analisando o tema e principalmente se esforçando para buscar uma boa nota. Tivemos neste domingo, além das questões, a redação, que é um ponto muito importante da prova do Enem, uma porcentagem muito importante para o estudante. Vai até 1.000, a nota vai até 1.000 e todos, obviamente, em busca do 1.000. E o tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Doença mental em destaque no Enem, fomentando esse debate tão importante. E para ajudar nessa discussão, estamos hoje aqui recebendo a professora Daiane Morim, que é professora de língua portuguesa da Escola Nossa Senhora da Salete, aqui de Maravilha, para discorrer sobre a estruturação da redação e a possibilidade do tema. E também vamos conversar em contato com o Abel Peter, que é palestrante e psicólogo aqui no extremo oeste catarinense. A ideia é trazer essa problemática para o debate, trazer também uma ideia de redação, enfim, o que os estudantes fizeram no último domingo e como se comportaram perante esse tema tão delicado, tão importante no Brasil. Primeiramente, professora Daiane, obrigado pela presença aqui no estúdio panorâmico da Rádio Líder. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ave, bom dia, Gilmar, Cid e demais ouvintes que nos acompanham. Obrigado desde já pelo convite, estar aqui conversando sobre o Enem e de forma especial, né, sobre a redação, esse tema tão atual e tão pertinente considerando o contexto que estamos vivendo. Como é um tema surpresa sempre, né, professora, não se tem uma definição antes da prova, os estudantes ficam na expectativa e a preparação precisa ser muito grande também, né? Sim. Eu diria que, Abi, que surpresa não foi, né? Até porque se você avaliar historicamente, tradicionalmente, o Enem vem abordando temas de interesse, de cunho social, né? Então, se nós pegarmos desde 98 ou recentemente, 2015, com a violência contra a mulher, 2016, intolerância religiosa, 2019, né, o ano que passou, enfim, a questão cultural, a democratização do acesso ao cinema. Então, nesse cenário todo, né, o tema saúde mental, ele sempre aparecia na lista dos possíveis temas para o Enem, né? Saúde mental, depressão, suicídio, nesse sentido. Então, eu acredito que o estudante que se preparou, que estudou, que praticou a redação ao longo do ano, né, porque você não aprende a escrever uma redação de um dia para o outro nas últimas semanas que antecedem a prova, né? Esse estudante, com certeza, ele tem melhores chances de se sair bem, né, na prova. Um tema importantíssimo, então, estava sendo cogitado a nível nacional para os milhões de participantes. Muitos esperavam, aguardavam a questão da pandemia, né? Mas o Enem não trabalha com temas óbvios, né? Então, talvez analfabetismo digital, outras questões. Mas saúde mental veio a calhar, com certeza, né? E também me parece, professora, que a primeira opção do estudante ao se deparar com esse tema é interpretar o título, né? A proposta de redação, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Me parece que muitos estudantes pensaram bastante nesse estigma, né? E aí, Abi, que vem, eu diria, a pegadinha do Enem, né? Porque é um tema fácil, mas ele requer do aluno uma atenção maior, né? Porque se o aluno, no primeiro momento, ele lê doenças mentais relacionadas à sociedade brasileira, o que ele imagina? Bom, eu vou falar sobre depressão, eu vou explicar o que é a depressão, causas, consequências da depressão, ou eu vou elaborar um relato, vou fazer um relato, vou explicar sobre a minha vida, sobre o que eu passei no último ano, ou o que um familiar meu conviveu, enfim, né? Vou fazer esse relato. Não é isso que o Enem exige, né? Não é um texto descritivo, não é um relato pessoal, e sim é uma dissertação argumentativa, né? Uma dissertação onisciente, um texto impessoal
né, no qual o aluno tem que abordar aquele tema, aquela tese, apresentando argumentos e uma proposta de intervenção. Né? E aí, nesse sentido, entra a palavra estigma, né, que questão de dúvidas, né, para muitos. E entra a questão também aqui, até estou com a prova, com a relação dos textos motivadores, textos de apoio. Né? Muitos alunos não acabam lendo, né, de forma rápida e já entrando direto na redação, como se diz, né? Primeiro passo, então, foi interpretar esse estigma aí e saber qual viés tomar, né? Se você prestar atenção, se o aluno, candidato que prestar atenção, lá no texto 2 já estava destacado o que é o estigma, né? Então, aqui ele iria entender que estigma é o que? É o preconceito, é aquela marca, é o rótulo, né, que a sociedade dá, né, aquelas pessoas com certos transtornos, com, digamos, problemas com depressão, TDAH, enfim, né, nesse sentido. Então, o candidato entendendo isso, já é um norte, já é um pontapé para o início, né, do seu texto. Ou seja, a redação já começou há muito tempo nesse nosso debate antes do papel, né? Com certeza. E os textos motivadores, por isso que eu sempre comento com os meus alunos, né? Os textos motivadores, eles não estão aí para enfeite, né? Para bonito e nem para cópia. Tanto é que você zera uma redação, por exemplo, se você fugir do tema, né? Ou copiar os textos motivadores até mesmo, né? Então, mas eles estão ali para te dar suporte, dar apoio ao estudante. Então, é muito interessante, é muito importante isso, essa leitura, né? Bacana. Vamos, daqui a pouco, então, falar sobre o que o estudante poderia fazer com todas essas informações. Qual seria uma redação interessante, mas eu quero trazer para a nossa conversa o Abel Peter, que é palestrante, psicólogo, também membro da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Suicídio e servidor do Instituto Médico Legal de São Miguel do Oeste. O Abel tem um trabalho interessante nesse campo da saúde mental e promove palestras aqui na região toda sobre essas nuances. E vamos saber com o Abel como, primeiramente, Abel, você interpreta como profissional psicólogo. O que você achou desse tema, a saúde mental, esse cenário trazendo para o Enem? Qual foi a sua primeira impressão? Olá, Abel, bom dia. Olá, então, muito obrigado pela pergunta, obrigado também pela confiança aí na pauta, por poder levar um pouquinho de informação a quem precisa e estar discutindo, né, sobre esse assunto da saúde mental é muito importante. Então, respondendo à primeira pergunta, como profissional, eu achei o tema da redação de extrema importância. Eu coloco aqui também como algo muito mais forte do que uma importância, eu coloco como um marco para nós profissionais da saúde mental. Esse tema da redação, ele faz com que os jovens, né, pensam sobre isso, faz com que os jovens escrevam sobre isso e, o mais importante de tudo, faz com que os jovens entendam que é algo sério. Ou seja, se está na redação do Enem, né, para os jovens, é para eles realmente ver a importância que é falar sobre saúde mental. Então, assim, como profissional, eu achei assim extremamente fantástico e coloco novamente como um marco aqui para nós profissionais de saúde mental. Na minha opinião, o que o jovem, né, poderia colocar como uma boa proposta de intervenção nesse problema se chama acolhimento, né? Eu coloco muito isso, né, porque a gente vai pensar por um viés de uma pessoa leiga que não conhece sobre o assunto. Então não adianta a gente falar em tratamento, buscar ajuda, falar em profissional, se muitas vezes nem a própria pessoa sabe o que faz aquele profissional. Mas sim sobre acolhimento. Acolhimento é uma coisa nata do ser humano, só que a gente precisa lapidar ao longo do tempo. O que é o acolhimento? É você estar disposto para ouvir aquela pessoa, não julgar, estar próxima. Essa sim é uma ajuda, né, muito importante, né, uma das ajudas que mais assim tem resultado é a pessoa se sentir acolhida, se sentir escutada, se sentir importante, ver que tem alguém que faça alguma coisa por ela, se chama acolhimento. Então o acolhimento seria uma intervenção de extrema importância, né, para que o jovem pudesse talvez ter colocado na redação, ou quem colocou, né, parabéns, e teria outras também, né, de intervenção assim nesse problema. Buscar a ajuda de um profissional, sinalizar, né, talvez assim,
um treinamento para pessoas onde a pessoa esteja inserida naquele local, por exemplo, numa escola para profissionais da educação, né? Enfim, seriam propostas, né, que eu acho bem importante, né, nessa problematização desse tema. Eu acredito que nem todo mundo leva a sério a doença mental justamente por não visualizar, né? Porque você fala aí de uma doença física, ela tem uma origem, né? A perna dói, você vai lá, investiga, pode ser uma trombose, pode ser um problema nos ossos, tem uma causa. A doença mental você não enxerga, então você não vê que a pessoa está com depressão, você não sente que ela está com ansiedade, você não consegue realmente muitas vezes acreditar que aquilo é verdade. Então eu diria que a gente precisa, né? E hoje a maioria das pessoas carece de conhecimento. Então, para que a gente leve a sério o assunto, a gente precisa conhecer, ler sobre o assunto, investigar sobre o assunto, acreditar, ver pesquisa científica. Então a gente precisa, né, lapidar o nosso conhecimento acerca da saúde mental. Acredito que esse seja um grande viés onde as pessoas do porquê não levam a sério. Bacana, obrigado, Abel. Daqui a pouquinho eu volto com o Abel para saber como a nossa região está inserida nessa problemática toda, na questão mental especificamente. Mas o Abel traz, né, professora, uma proposta de intervenção falando do acolhimento, porque a redação ela tem as suas etapas, né? O estudante precisava, como dissemos agora há pouco, interpretar o tema. Por onde eu sigo? Por onde eu vou? E aí colocar as ideias no papel, começando pela introdução, né? Pela introdução, pela abordagem, pela tese, né? E outra questão que eu colocaria aqui é em relação ao teu texto, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer um texto, digamos, construir um texto apenas com as informações que eu sei relatar, enfim, pode, não está errado, né? Porém, o Enem avalia muito dentro de suas competências, porque de que forma que ele é avaliado, né? Então, ele é avaliado dentro de 5 competências. Então, essas 5 competências entra a questão da obediência à norma culta e, principalmente, entre a competência 2 e a competência 3, nós temos a questão do repertório sociocultural desse aluno. Então, o que interessa para o Enem é conhecer, digamos, saber o conhecimento conhecimento de mundo, né, que esse aluno está trazendo, a bagagem sociocultural que ele está trazendo. Então, que repertório, né, ele vai usar nesse texto, certo? Então, não apenas escrever, digamos, de acordo com o seu, né, com o seu modo de pensar nesse sentido, né? Me parece que as citações de profissionais da área valem muito nessa hora, né? Não apenas profissionais, né? Então você poderia, vou citar um exemplo aqui, né, com o tema, com a questão do domingo. Se o aluno, se o candidato, enfim, ele não, naquele momento, né, a questão do nervosismo, do tempo e tudo mais, ele não tinha noção de citar quem, por exemplo, o texto 13, mais uma vez os textos motivadores ajudam, o texto 13 ele trazia um infográfico, né, com várias informações referentes a pessoas, dados, né, no Brasil de pessoas que sofrem com depressão e valores, gastos, enfim, nesse sentido, né? Mas também poderia haver outras citações. No momento que eu vi o tema, eu lembrei do filme 2019, lançado em 2019, ano passado muito comentado, que foi o filme Coringa, né? Justo. No qual nós temos o protagonista, o personagem Arthur, que sofre, né, um preconceito em relação à sociedade em que ele vive, inclusive no poder público e tudo mais. Então, eu poderia também citar aqui, até fazer um diálogo com a literatura, né, o conto Alienista, de Machado de Assis, onde nós temos a questão da internação do médico que interna, né, praticamente por causa da cidade e tudo mais. Então, tem várias formas, né? Para contextualizar. Né? Dentro da disciplina de artes, por exemplo, o aluno que lembra, né, poderia ser citado o artista plástico nordestino, Arthur Bispo do Rosário, que foi aquele artista que construiu esculturas muito apreciados pela arte contemporânea, enfim, né? Mas foi descoberto nos últimos tempos, ali na década de 80, por exemplo, né? A diferença é que ele produziu todas elas num período em que ele esteve internado no manicômio.
Então, qual o limite da sanidade, né, e da doença mental? Isso também poderia ser abordado. Então, a questão é você organizar, né, esse repertório no seu texto. E aí vem outra questão. Não é simplesmente você citar, né, você citar um filósofo, citar um livro, enfim, e precisa jogar amarrar no seu tudo texto. isso aí. Precisa amarrar tudo isso. A competência 3, né, ela avalia de que forma você vai intercalar, relacionar o que você citou com o que você pretende defender no seu texto, com a sua argumentação. Né? Então, o texto ele não é uma colcha de retalhos, eu sempre falo, ele é uma rede. Né? Você começa lá na abordagem da tese, lá na tua introdução, segue, abre para o desenvolvimento e fecha com a proposta de intervenção. E essa proposta, geralmente, você precisa ter um conhecimento, como disse o Abel agora há pouco, precisamos falar do assunto, mas falar com conhecimento, né? Com certeza. E lembrando o seguinte, que você, por exemplo, proposta de intervenção é uma solução, não é você dar uma solução, até porque você em 30 linhas não vai solucionar um problema histórico, né? Enfim, que está presente em nossa sociedade. Mas você mostrar formas, caminhos para atenuar esse problema, né? E sempre direcionar quem vai fazer e como fazer. Ou seja, não vou dizer, o governo federal faça isso, mas de que forma, né? Então, ele citou a questão do acolhimento. Era uma forma de você apresentar a sua proposta de intervenção. Eu diria sempre voltar para a questão da educação, com palestras, rodas de conversa, intensificar o Setembro Amarelo, né, que já vem sendo realizado, intensificar essa campanha. Tinha várias formas, dentro do Ministério da Saúde também, ampliar, né, o acesso, enfim, a questão dos atendimentos psiquiátricos, né? Então, tem várias formas que você poderia apresentar uma proposta, né, de intervenção. Bacana. Eu quero trazer o Abel mais uma vez para o nosso bate-papo para abordar esse tema inserido aqui na nossa comunidade, Abel, na nossa região. Como está essa situação? Não só a nossa região está inserida nessa problemática, como eu acredito no mundo inteiro. A saúde mental hoje, né, é uma das saúdes mais importantes, não menosprezando as outras, mas uma das mais importantes, né? A saúde mental, a pessoa que padece de um distúrbio mental, ela sofre muito, ela se isola, isso dói, isso acaba tendo prejuízos, muitas vezes imensuráveis no cotidiano da vida, em diversas áreas da vida de uma pessoa. Então, a nossa região, ela também está inserida nesse contexto das problemáticas da saúde mental, justamente pelos dados que se apresentam, né? Taxas de suicídio, atendimento em consultório, tentativas de suicídio, busca, né, por atendimentos em hospitais, relatos de profissionais. Então, a gente precisa, sim, entender que hoje a saúde mental, né, ela exige, né, uma capacitação, ela exige conhecimento, ela exige que a gente saiba sobre, e mais importante de tudo é que a gente saiba que tem tratamento. Então a gente precisa buscar isso, né? Porque a saúde mental, né, ela pode simplesmente, a doença mental, ela pode simplesmente se instaurar em alguém que muitas vezes está feliz, está tranquilo, não tem nenhum problema na vida, e do nada se pega aí com ansiedade e começa a agravar, né, a situação. Então ela não tem cor, não tem raça, não tem etnia, não tem idade, não tem profissão, não tem classe social, basta ser pessoa, né? Então, sendo pessoa, todos nós estamos vulneráveis. Então a nossa região, sim, ela também, né, está inserida nesse contexto aí das doenças mentais e distúrbios mentais. Ok, Abel Peter, psicólogo, membro da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Suicídio, também palestrante. Obrigado pela participação, trazendo elementos muito importantes para o nosso debate aqui, né, professora? Porque, de fato, como o Abel disse, não somente na nossa região, mas no Brasil é um tema muito importante. E o estudante precisou se deparar com tudo isso e fazer uma proposta de redação interessante para alcançar a nota 1000. É possível já observar o que os estudantes pensaram sobre isso, se foram bem, o comentário na escola, enfim, como esses estudantes se prepararam para o tema? Com certeza. Eu acredito que eu conversei, inclusive, com alguns alunos domingo na saída da sala, enfim, da avaliação, né? A maioria também, né, relatou que não foi tão surpresa, assim, que já estavam treinando, né, escrevendo sobre o tema, mas eu diria que a própria questão da vivência da experiência, né, porque 2020 foi um ano
todos já cansamos de falar e de ouvir sobre isso, né? Um ano atípico, um ano que mexeu com todos nós, né? Inclusive com a educação, professores, alunos. E esses, falando agora especificamente dos nossos alunos do terceiro ano, eles conviveram muito com essa realidade, né? Então, essa questão de você... mudança de rotina, mudanças de hábitos, né? E você... digamos, a questão, muitos começaram a trabalhar nesse período, né, onde só estudavam, então conciliar o trabalho, conciliar as atividades da escola, conciliar o lazer, então tudo isso gera uma pressão, né, então, aliado àquela agonia que nós fizemos ano passado, incertezas, né, será que as aulas voltam mês que vem, semestre que vem, não sabemos, então tudo isso eles conviveram, né, então isso ajudou também, por isso que não foi tão surpresa assim. Né? Bacana, conseguiram fazer ali o discernimento. Conseguimos. Só que ainda não terminou, né, professora? Tem mais uma etapa terminou. domingo. Agora são os números, Agora né? agora é o pessoal das exatas, né? Nós temos, então, são 90 questões, as 45 de matemática e as 45 de ciências da natureza, né? E esperamos, né, que o pessoal saia bem, porque é o final, né? E é decisivo, né? Então, o Enem é muito importante, né, para todos os alunos, enfim, os formandos e todos mais que desejam cursar, né, enfim, alcançar uma vaga no ensino superior, então ajuda bastante, é importante. Bacana. Boa sorte a todos, né? Com certeza, né? Boa sorte a todos. Professor, obrigado pela presença, pelo esclarecimento, bate-papo muito interessante, né? Para abrir um pouquinho mais esse leque da saúde mental e da estruturação da redação, temas tão importantes na nossa comunidade. Obrigado pela presença e bom trabalho. Obrigada, obrigada pelo convite e estamos à disposição. Bacana. Certo. Conversamos então aqui na Rádio Líder ao vivo com a professora Daiane Morim, que é de língua portuguesa da Escola Nossa Senhora da Salete, sobre o tema da redação do Enem no último domingo, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Também o psicólogo Abel Peter nos ajudou a detalhar esse tema tão importante no Brasil, Gilmar. Muito obrigado, Abi. 10 horas e 35 minutos. Presente em alimentos como peixes, azeite extra virgem e oleaginosas, o ômega 3 é um grande aliado para regular as células de defesa do sistema imunológico. Com fortes